Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Sou o professor José Abraão. Estarei aqui hoje para a nossa terceira aula online de Geografia da modalidade EJA, primeira fase, primeira e segunda etapa. O tema da aula de hoje é pontos cardeais e pontos colaterais, instrumentos de orientação. Pontos cardeais. Os pontos cardeais são pontos de orientação no espaço terrestre, os quais estão relacionados com a posição do Sol. O Sol aparece todas as manhãs, aproximadamente no mesmo lado do mesmo horizonte, e se põe ao entardecer no lado oposto. Tomando por base esses dois lados como referência, foram estabelecidos os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, assim determinados. Nós temos aqui uma imagem que traz melhor essa representação do norte, sul, leste e oeste. Leste, representado pela letra L, o lado onde o Sol aparece no horizonte pela manhã, indica o leste. Oeste, representado pela letra O, o lado onde o Sol desaparece no horizonte, indica o oeste. Norte, representado por N, o lado que fica à sua frente, ao estender o braço direito na direção em que o Sol nasce. Sul, representado pela letra S, o lado que fica em suas costas, ao estender o braço direito na direção em que o Sol nasce. Note que o ponto cardeal oeste pode aparecer representado pela letra W, por influência da língua inglesa, West. Da mesma forma, o ponto cardeal leste pode aparecer representado pela letra E, também por influência da língua inglesa, East. Pontos colaterais. Entre os pontos cardeais, existem mais 28 pontos que se formam entre eles, denominados de pontos colaterais, assim determinados. Temos aqui a representação dos pontos colaterais, que são eles representados pelas siglas NO, NE, SO e SE. NE, ou melhor, Nordeste, localizado entre o Norte, N, e o Leste, L. SE, Sudeste, localizado entre o Sul, S, e o Leste, L. Noroeste, NO, localizado entre o Norte, N, e o Oeste, O. Sudoeste, representado por SO, localizado entre o Sul e o Oeste, O. O Sul, que é representado pela letra S. Portanto, nós temos aqui Norte, Sul, Leste, Oeste. NE de Nordeste, SE de Sudeste, SO de Sudoeste e NO de Noroeste. Ok? Com os 8 pontos de referência, é formado um desenho conhecido como Rosa dos Ventos, podendo também ser representada com outros pontos, além dos cardeais e colaterais. Falando um pouco dos instrumentos de orientação. Ao longo do tempo, foram criados instrumentos para tornar a orientação mais precisa
e dinâmica, como a bússola e, mais recentemente, o Sistema de Posicionamento Global, ou GPS, sigla em inglês para Global Positioning System, a bússola e o GPS. A bússola é uma invenção chinesa que foi introduzida na Europa pelos árabes no final do século XII. Este instrumento apresenta uma agulha imantada, isto é, com as propriedades de uma imã. A agulha aponta sempre para o norte, atraída pelo polo magnético da Terra, que atua como um grande imã, sabendo onde está o norte e é possível localizar as outras orientações. A bússola, também chamada de bússola magnética, é um objeto utilizado para a orientação geográfica. Durante muito tempo, esse instrumento foi utilizado na navegação como forma de localização e até hoje é considerada uma das maiores invenções da humanidade. Como funciona a bússola? Por meio de uma agulha magnetizada colocada de maneira horizontal. A bússola é um objeto capaz de localizar os pontos cardeais, que são eles norte, sul, leste e oeste. Portanto, ela possui em seu interior a rosa dos ventos, que indica os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais da Terra. Isso porque ela atua sob o magnetismo terrestre, sendo atraída para a direção dos polos do planeta. A agulha, suspensa pelo centro de gravidade, gira de acordo com os movimentos realizados. Note que ela aponta sempre para o polo norte magnético da Terra. Isso porque o planeta funciona como um enorme imã que exerce força de atração nessa direção. Origem e história da bússola. A bússola provavelmente foi criada na China no século I, diferente do que conhecemos hoje. Naquela época, o protótipo de bússola foi criado como um prato quadrangular que representava a Terra. Sobre ele foi colocada uma espécie de colher de magnetismo. Logo no início, esse objeto foi utilizado na navegação e até os dias de hoje possui grande importância nos estudos da cartografia e astronomia. Mais tarde, ela foi trazida para a Europa pelos árabes e levada para outra parte do mundo. Já na Idade Média e no Renascimento, era um instrumento muito conhecido. Foi ela que permitiu e facilitou na exploração do Novo Mundo, na época das grandes navegações. No século XIII, a navegação, o navegante e interventor italiano Flávio Gioia contribuiu com o aperfeiçoamento da bússola. Ele utilizou esse sistema sob um cartão com a rosa dos ventos, que indicava os pontos cardeais. Para alguns, ele é tido como o próprio inventor do objeto. No entanto, foi somente no século XIX que a bússola moderna foi elaborada. Isso porque o inventor e físico inglês William Sturgeon construiu em 1825 o primeiro eletroímã. A partir disso, foram criados diversos tipos de bússola. Com a atualidade e os avanços tecnológicos, é possível hoje ter uma bússola online, ou seja, por meio de um aplicativo instalado em algum dispositivo, celular, tablet, computador e outro. A bússola digital pode ser utilizada por qualquer pessoa que queira se localizar. Existem outros instrumentos também utilizados hoje, como o GPS, que é um dispositivo eletrônico
conectado a uma rede de satélite artificial e que informa a localização do usuário em qualquer ponto de superfície da Terra. Ele foi criado pelo governo nos Estados Unidos para fins militares. Contudo, na segunda metade da década de 1980, o sistema foi liberado para uso civil nos demais países. O desafio de hoje é muito simples e prático. Você vai fazer esse desenho em uma cartolina. Em seguida, vai escrever o nome de cada uma dessas letras que estão aqui, certo? Que indicam a direção. Em seguida, vai fazer um vídeo apresentando o trabalho e falando o que significa cada uma dessas letras ou cada uma dessas siglas, certo? E vai estar enviando para seu professor, que ele vai estar verificando se você respondeu corretamente o desafio. Desde já agradeço pela atenção. Não esqueça de deixar o like, compartilhar e se inscrever. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula online.